E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa série de vídeos sobre o SAEP. Hoje a gente vai estar discutindo o descritor 11 do terceiro ano do ensino médio, tá? Bem, o descritor é sobre resolver problema envolvendo perímetro de figuras planas, tá? Então, pessoal, antes da gente continuar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é o perímetro. Na verdade, o perímetro, o conceito de perímetro, se confunde muito com o conceito de área, porque há uma certa relação, mas eles não são a mesma coisa. E a gente vai ter que ter cuidado com que relação é essa também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para que a gente tenha perímetro, a gente tem que ter uma figura fechada, porque o perímetro a gente vai entender como sendo o comprimento do contorno da figura. Note aqui que tem uma coisa importante, né? Que o perímetro ele é um comprimento. Então, se o perímetro é um comprimento, geralmente, quando a gente tiver essa medida desse comprimento, ele vai estar em unidades de medida de comprimento, naturalmente. Né? Então, o perímetro vai ser medido em metro, em centímetro, tá? Unidades de medida de comprimento. Já essa região interna, que aqui eu pintei de vermelho, que é a região delimitada pelo perímetro, é o que a gente vai chamar de área. E essa área pode ser medida. Inclusive, a área é a quantidade de espaço que essa figura vai ocupar, que é essa superfície. Uma figura bidimensional, tá? E aí eu posso medir a área. Como essa área ela está associada a uma superfície, então, para ter essa superfície fechada, eu preciso ter comprimento e largura, que são duas dimensões. Então, as unidades de medida de área vão ser sempre ao quadrado, pelo menos as convencionais. Então, metro quadrado, quilômetro quadrado, centímetro quadrado, tá? A gente vai ter um descritor só sobre área, é o próximo, tá? Então, se você tem alguma dúvida aí sobre área, sobre alguma fórmula, fica aí para assistir o próximo vídeo da sequência para que você possa também tirar essas dúvidas, tá? Mas aproveitando a oportunidade, eu quero chamar a atenção que não existe só as unidades de medidas convencionais, tá? Então, como eu falei, o perímetro vai ser medido em metro, centímetro, só que existem unidades não convencionais, como por exemplo a polegada, uma jarda, uma braça, isso para comprimento. Já para a área, a gente pode ter um alquere, um hectare, um quadro, uma tarefa. Quem tem contato com a área agrícola sabe que existem essas medidas também, tá? Bem, para essas medidas não convencionais, a gente não tem que saber já de cabeça, por exemplo, o que é um hectare, geralmente o anunciado vai dizer, ok? Bem, aproveitando a oportunidade que a gente está diferenciando o perímetro de área, quando a gente aplica para uma figura desse tipo aqui, ó, vocês estão vendo agora, a gente chama isso de círculo ou de circunferência. Aí agora a gente vai diferenciar. A circunferência é o nome que a gente dá para o perímetro, ou seja, é o contorno dessa figura. E o círculo é o nome que a gente dá para a área, que é toda a região ocupada, tá? E aqui, só por curiosidade, a gente vai entender melhor mais na frente, mas só para já adiantar para vocês, existe uma fórmula para calcular o comprimento da circunferência. Essa fórmula vai ser 2 vezes π vezes o raio. E existe uma fórmula para calcular a área do círculo, que vai ser π vezes o raio ao quadrado. Observação, π é um número irracional e infinito. No entanto, a gente aproxima o π para 3,14. Ele não é 3,14. Isso é uma aproximação, porque depois do 14 tem infinitos números, tá? Outra observação é o que é o raio aqui. Então, isso é uma medida importante, tá? Quando a gente olha para essa circunferência aqui, a gente tem um centro e o raio vai ser essa distância do centro até o contorno. Essa distância aqui é o que a gente chama de raio. Já se eu pegar o dobro do raio, que é passando pelo centro e indo até o outro canto, ou seja, de canto a canto, a gente chama essa distância de diâmetro. Note que o diâmetro é o dobro do raio, ou, consequentemente, o raio é a metade do diâmetro. Tá? Então, é importante conhecer esses termos, porque eles podem aparecer em alguma questão. Esse conceito de perímetro, de raio, isso é aplicado não só em matemática, tá? A gente pode aplicar isso em geografia. Um exemplo é essa questão que caiu na prova do Enem. Então, veja o que é que ela diz.
Em certa cidade, algumas de suas principais vias têm a designação radial ou perimetral, acrescentando-se ao nome da via uma referência ao ponto cardeal correspondente. As ruas 1 e 2 estão indicadas no esquema abaixo, em que não estão explicitados os pontos cardeais. Cuidado, tá, pessoal? Não estão explicitados os pontos cardeais. Por que é importante notar isso? Porque às vezes a gente tem o costume, quando olha para uma imagem desse tipo, de já pensar assim, ó, aqui em cima é norte, concorda? Aí sul, leste e oeste. A gente é acostumado a fazer essa associação. No entanto, a gente não pode fazer, porque a gente não sabe que essa parte de cima será o norte. Então tem essa observação aí que é importante. Bem, continuando, aí diz assim, quais são os nomes corretos das vias 1 e 2, se a gente for citar, tá? Então aqui, pessoal, uma observação importante aqui a se fazer já de cara é o seguinte, esse termo radial, ele vem do conceito de raio. E o termo perimetral, como já é de se imaginar, de perímetro. Então aqui a gente vai testar as alternativas. Já dá para ter uma noção, que a gente já sabendo, né, o que é raio e perímetro, que essa via 1 aqui, a gente já sabe que ela está no contorno da cidade. Então essa via 1 vai ser perimetral. Perimetral. Já a 2, ela vai do contorno em direção ao centro. Então isso lembra o raio. Por isso que essa vai ser radial. Agora o que é que a gente precisa saber? Se é norte, sul, leste, oeste, tá? Então vamos lá. Lembra sempre do seguinte, a partir do momento que você souber onde é o norte, você vai estar como se fosse olhando para o norte. Você vai virar o seu corpo em direção ao norte. Na parte de trás vai ser o sul e a sua direita é o leste. E aí a gente vai testar as alternativas. Por exemplo, na letra A está dizendo que a primeira é uma perimetral sul. Então vamos imaginar que seja, de fato. Então se essa daqui for o sul, oposta a ela vai ser o norte. Então quer dizer que eu estou virado, é como se eu estivesse olhando aqui, ó, para essa direção do norte. Então eu estou de frente para o norte. Quando eu estiver de frente para o norte, a minha direita será o leste. Então a minha direita vai ser apontando aqui para cima, concorda? Será o leste. E aqui embaixo será o oeste. Então a letra A está dizendo que vai ser perimetral sul, ok, vamos supor que seja. Só que a radial aqui na letra A é leste. E não, né? Teria que ser oeste. Se aqui for sul, na 1, a 2 tem que ser oeste. Isso já elimina a letra A e de ficha já faz com que seja a letra B, né? Então aqui, porque a letra B é perimetral sul e radial oeste. Então, pessoal, vocês vão tentar aí mostrar, tá? Se tiverem dúvida, poste nos comentários, por que C, D e E estão erradas, tá? Vamos sempre supor que a primeira está certa. Vamos supor que seja uma perimetral norte. Então, por que não vai ser radial oeste? É isso que vocês vão tentar fazer esse exercício, tá? Então, lá, continuando aqui. Agora para uma questão do SAEP mesmo, tá? Essa questão diz o seguinte para a gente. Deixa eu só mudar a cor do marca-texto aqui. Marta comprou um terreno na forma de um trapézio cujas medidas estão representadas no desenho abaixo. Para construir um muro em torno desse terreno, ela precisa calcular o seu perímetro. Qual é o perímetro desse terreno? Bem, aqui está bem tranquilo, porque a gente está vendo que esse terreno é um quadrilátero e os 4 lados eu conheço. Então é tranquilo para calcular o perímetro, concorda? A gente sabe que o perímetro é o comprimento do contorno. Se tratar de uma figura que é um polígono, que é uma figura que possui os lados, vai coincidir com a soma dos lados, tá? Então, quem vai ser o perímetro aqui vai ser 10, que é o de baixo, indo para a direita, mais 4, mais 6, mais 4. 6 mais 4 são 10, mais 4, 14, mais 4, 24. Então, a gente tem aqui 24 metros, a resposta é a letra C. Note que tanto os dados do enunciado estão em metros, né, como as alternativas também. Então, não precisou fazer nenhum tipo de conversão, tá? Agora, vê só, pessoal, como eu falei para vocês, tem gente que relaciona a área e o perímetro. E como é que muita gente pensa isso? Imagina que você tem um terreno, que é seu, e imagine o formato que você quiser para esse terreno. Vamos fixar
que o perímetro desse terreno é de 1 km. Agora, como vai ser o formato dele, aí vai depender de você, do que você vai pensar. Então, ele tem um perímetro de 1 km e tem uma certa área. Agora, começa a fazer esse exercício mental de aumentando o perímetro desse terreno. Você vai aumentando o perímetro cada vez mais. O que é que está acontecendo com a área quando eu estou aumentando o perímetro? Bem, a maioria das pessoas já diz que a área vai aumentar. Pode ter sido o seu caso ou não. Mas qual a observação importante? É que a área pode aumentar, mas não quer dizer que ela vai aumentar, porque eu aumentei o perímetro. Ou seja, essa relação de que se um aumentar, o outro também aumenta, ou se um diminuir, o outro também diminui, não vale para a área e perímetro. Pode acontecer, mas não é via de regra. Um exemplo aqui são esses 3 terrenos. Imagine essa situação. Os 3 terrenos estão em uma malha quadriculada e calcular a área de uma figura numa malha quadriculada é contar quantos quadradinhos tem na figura. Claro, nem sempre é possível contar diretamente, então a gente usa outras técnicas que a gente vai ver no próximo descritor. Mas aqui eu coloquei um que dá para contar. Então aqui, cada quadradinho desse completo significa uma unidade de área, tá? Por exemplo, se cada unidade de área dessa for 50 metros quadrados, eu conto quantos quadradinhos eu tenho e depois eu multiplico por 50 metros quadrados, tá? E o perímetro, a unidade de medida, é o lado do quadrado. Então é esse daqui, ó, que eu vou riscar de preto. Então cada lado desse aqui, ó, do quadrado, que fizer parte do contorno, vai ser uma unidade de perímetro. Bem, sabendo disso, aqui estão as medidas da área e do perímetro dessas 4 figuras, dessas 3 figuras, tá? Então, para cada uma delas, eu já coloquei aí a medida da área e a medida do perímetro. Então, o que é que a gente nota quando a gente vai, por exemplo, da figura 1 para a figura 2? Vamos pensar nesse sentido. O que foi que aconteceu com a área? Eu vou fazer aqui no cantinho. A área aumentou, porque ela era 8, passou a ser 9. E o perímetro? Era 14, passou a ser 12. Pessoal, se você tiver com alguma dúvida em relação a essas medidas, dá uma pausa no vídeo e tenta contar quantos lados de quadradinho tem no contorno de cada figura, para ver se bate, e quantos quadradinhos inteiros tem dentro da figura, para ver se bate com a área também, tá? Se persistir a dúvida, posta aí nos comentários. Então, a área aumentou, o perímetro diminuiu. Da figura 2 para a figura 3, o que foi que aconteceu? A área era 9, passou a ser 8, então a área diminuiu. E o perímetro? O perímetro ficou igual. Então, eu consegui diminuir a área da figura, mantendo o contorno dela constante. Vê que coisa interessante. E aí você tem várias outras relações que você pode fazer. Você pode ir da 1 para 3, por exemplo, né? Saindo da 1 e indo para a figura 3. Foi o que aconteceu com a área. Ela não mudou. E o perímetro diminuiu. Então, eu consegui diminuir o contorno, mantendo a área igual. Então, tem várias possibilidades aqui, tá, pessoal? Na verdade, quando uma dessas grandezas varia, tudo pode acontecer com a outra. Em que sentido? Se uma aumentar, a outra pode também aumentar, pode não acontecer nada, ou ela pode diminuir. Então, todas as possibilidades aqui são viáveis de acontecer, ok? Continuando aqui, vamos para outra questão agora do SAEP. Essa questão diz o seguinte: para comemorar o aniversário de uma cidade, foi promovida uma prova de corrida de rua em que os atletas participantes deveriam percorrer 3 voltas no circuito, que está representado pelo contorno da figura. Então, aqui tem uma informação importante, que eles vão dar 3 voltas nesse circuito. Se a gente não grifa isso, pode acontecer da gente esquecer disso no final, tá? Quer dizer assim, quantos quilômetros, no mínimo, percorreu um atleta que completou essa prova, tá? Então vamos lá, pessoal. Parece uma figura que pode ser um pouco difícil de calcular o perímetro. Na verdade, todos os lados já foram dados, tá? E o interessante aqui é que se algum desses lados não tivesse sido colocado, a gente talvez até pudesse descobrir. Por exemplo, aqui eu tenho esse 0,3 vermelho. O interessante é que eu não precisaria saber que aqui vale 0,3. Por quê? Porque esse vermelho mais esse vermelho, vê se você concorda comigo, eles são iguais a esse daqui, ó. Então, já sei que esses, mesmo que eu não soubesse, esses dois que eu estou circulando,
eu saberia que os dois juntos dão 0,7. Eu poderia não saber a medida de cada um em particular, mas eu saberia a medida dos dois juntos, tá? Então fica aí essa observação. Bem, a gente sabe que o atleta deu 3 voltas. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou descobrir para uma volta qual foi a distância percorrida e depois eu multiplico por 3, tá? Então vamos lá, para uma volta, começando daqui, ó, a gente vai ter 0,7 mais 1,5 mais, eu já sei que esse junto com esse dá mais 0,7. E também aqui, ó, usando o mesmo raciocínio, esse daqui junto com esse daqui vai ser mais 1,5, tá? 1,5 mais 1,5 são 3. 0,7 com 0,7 são 1,4. E 3 mais 1,4, 4,4. Note que esse 4,4 quilômetros, ele não tem nas alternativas. Até que poderia ter. Mas até porque não tem, que bom, porque ele não é o correto. Isso daqui a gente descobriu para uma volta. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Pegar esse 4,4 agora e multiplicar por 3, porque esse 3 representa as 3 voltas, tá? Então, 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 3, 12, com que foi 13. A gente volta a uma casa decimal. Então, a gente vai ter 13,2 quilômetros. A alternativa correta aqui, letra E. Tranquilo, pessoal? Vamos aqui para a próxima. Bem, essa questão do SAEP nos diz o seguinte. Marcos usou 2 triângulos e 2 trapézios idênticos aos das figuras 1 e 2 para construir o retângulo ABCD. Qual é a medida do perímetro do retângulo ABCD construído por Marcos? Então, o que essa questão espera da gente é que a gente calcule o perímetro desse retângulo ABCD, que é o retângulo grande que a gente está vendo aqui na figura, tá? Bem, primeiro a gente nota aqui no trapézio o seguinte, os dois lados paralelos dele, né, que são as bases, aqui medem 7 e 4. Quando a gente olha na construção dessa figura, tá aqui, ó, a base maior, que é 7, e a base menor, que é 4. E esse lado 7, eles coincidem, um está acima do outro, porque para o lado direito tem outro trapézio. Então aqui eu já vou colocar essas medidas, tá? Note que o 7, eu não preciso colocá-lo aqui, esse 7. Por quê? Porque o que me interessa nessa questão é apenas o perímetro. E o 7 não está no contorno. Então ele não é uma medida importante. Por isso que eu vou deixar só riscado aquela ali de vermelho que é importante, que vai ser o 4, concorda? Então aqui eu vou pegar a caneta e já vou colocar que essa medida aqui é 4. Então esse pedacinho aqui mede 4. A gente sabe que está em centímetros, tá? E esse daqui mede 4. Bem, no trapézio, o lado inclinado mede 5. E o outro, que é o que forma 90 graus com a base menor, mede 4, assim como a base menor. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui embaixo é 4 e esse também. Agora, vamos pensar no triângulo retângulo, tá? O triângulo tem lados 3, 4 e 5. Aqui é importante notar uma coisa, pessoal. Deixa eu só mudar a cor aqui para a cor azul. Essa hipotenusa 5, ela coincide, ó, com esse segmento inclinado aqui, que seria esse inclinado aqui do trapézio, concorda? Então, 5 é esse segmento que eu fiz de azul. Então, os outros lados medem 3 e 4. Então, aqui eu vou colocar, ó, esse lado é 3, esse lado é 4. Mesma coisa para o outro lado. Esse é 3 e esse é 4. Bem, agora ficou fácil da gente calcular a medida do perímetro, concorda? Que a gente já sabe a medida de todos os segmentos do contorno. Então, quem vai ser o perímetro? Vamos lá. O lado horizontal mede 4 mais 4, que é 8. Então, de lá de cima também vai medir 8, porque num retângulo os lados opostos têm a mesma medida. E agora o vertical, 4 mais 3, vai medir 7. Então, o oposto também vai medir mais 7. Tá? 8 mais 8 são 16. 7 mais 7 são 14. E 16 mais 14 são 30. Então, a medida do perímetro é de 30 centímetros, tá? Então, nossa alternativa é a letra A. Pessoal, se até aqui você está gostando da ideia do vídeo, eu peço que você se inscreva aí no canal, que você possa compartilhar com o pessoal e deixar o seu curtir, tá? Então é isso.
Vamos continuar aqui. A próxima questão do SAEP nos diz o seguinte: uma artesã construiu uma mandala em formato circular e contornou um maior círculo com fita. Então aqui já tem uma informação importante. Primeiro que ela é circular e segundo é que o contorno foi realizado no maior círculo. Note que a gente tem dois aqui, tá? Tem um círculo azul, que é menor, e tem um círculo maior, que é esse que tem alguns detalhes em amarelo. Os raios dos círculos da mandala encontram-se representados no desenho abaixo. A gente vê que o raio do círculo menor é 10 e o do círculo maior é 30 centímetros, tá? Aí qual é a pergunta? Qual foi a quantidade mínima aproximada de fita utilizada pela artesã para confeccionar essa mandala? Então a pergunta é, qual é a quantidade de fita? Está dizendo aqui que é mínima, porque a gente está supondo que ela não vai perder fita no processo. Bem, onde é que a fita foi utilizada? Onde eu grifei de azul acima. Contornou o círculo maior com fita. Note que o menor não foi contornado com fita. Foi apenas o maior. Bem, o contorno de um círculo se chama circunferência, que é o perímetro, né? E a gente tem uma fórmula, como a gente viu, para o comprimento dessa circunferência. O comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes o raio. E aqui a gente aplica a fórmula. Então vai ser 2. Note que aqui está pedindo para substituir o π por 3,1. Então eu vou fazer isso. Professor, mas não é 3,14? Mas aqui como está pedindo 3,1, a gente usa o que a questão pedir, tá? É até melhor do que o 3,14, inclusive. E o raio, a gente está falando do raio da circunferência grande. Cuidado, então o raio é 30. Cuidado para não usar o 10 aqui. Então vamos lá. 2 vezes 30. Aqui a gente vai ter 60. E vai ficar 60 vezes 3,1. Vamos esquecer um pouco esse zero aqui. Eu vou fazer 6 vezes 3,1. Aí depois a gente sabe que esse zero representa um 10, né? Que na verdade não é 6. É 6 vezes 10, que é 60. Já usa esse 10. 6 vezes 3 dá 18. E 6 vezes 0,1 dá 0,6. Então isso daqui daria 18,6. Mas por que a resposta não é essa? Porque eu estou esquecendo do zero, que é como se fosse um vezes 10, concorda? Então isso daqui, quando eu multiplicar por 10 a vírgula de uma casa para a direita, então a gente vai ter 186 centímetros. Uma curiosidade aqui é que a questão disse qual é o valor aproximado, né? E aqui a gente achou o valor exato. Eu não sei exatamente por que foi colocado aproximado aqui, tá? Talvez fosse se você substituísse o π por 3 ou por 3,14. Aí sim, né? Seria aproximadamente 186. Ok? Bem, essa questão do SAEP também nos diz o seguinte agora. Em um shopping, foi inaugurada uma pista de corrida cujo formato é a justaposição de duas semicircunferências em um retângulo, com as medidas indicadas no desenho abaixo. O que é que significa essa justaposição, pessoal? Que eu fui até encostar uma na outra. Então, eu encostei uma semicircunferência no retângulo e a outra também. Ela não passa por cima, não passa por baixo, está perfeitamente alinhado e perfeitamente colocadas uma ao lado da outra, sem passar por cima e sem ter brecha. Tá? E semicircunferência, caso você não conheça o que é que significa esse termo semicircunferência, é a metade de uma circunferência. Mas note que como são duas, aqui eu tenho uma semicircunferência, seria essa azul. Aqui eu tenho outra semicircunferência. Só que essas duas semicircunferências juntas dão uma circunferência inteira, concorda? Então aqui tem essa observação. Aí diz assim, qual é a extensão dessa mureta de proteção? Como assim, professor? A mureta. Bem, está dizendo no enunciado, né, pessoal, que seria essa mureta. A pergunta é sobre a extensão da mureta e está dizendo aqui que para proteção existe uma mureta em torno do contorno dessa pista. O contorno, a gente já sabe que isso daqui está associado ao perímetro, né? Então, se a gente souber a medida do perímetro dessa pista, a gente vai saber o comprimento da mureta, que coincide com o perímetro. Bem, vamos lá. A gente já conhece algumas coisas importantes aqui, que é essas medidas que eu vou grifar de vermelho. A gente sabe aqui, ó, que esse pedaço mede 60 metros, né? Então, esse daqui também vai medir 60, porque em um retângulo, os lados opostos têm a mesma medida.
Então, aqui a gente já tem esses 60 mais 60, que são 120. Vamos guardar esse resultado. Agora, a gente precisa calcular o comprimento da circunferência. Nota uma coisa importante, pessoal, que a altura do retângulo é 80. Essa altura do retângulo, se eu pegar esse ponto central aqui, que seria o centro da semicircunferência, o raio vai ser essa distância aqui, concorda? Que é a distância do centro até a borda. Então, isso daqui vai ser a medida do raio. E como tudo mede 80, significa então que o raio mede 40 metros. Então, com essas medidas aqui, a gente vai conseguir calcular o comprimento que a gente precisa. Note que eu não preciso dividir por 2 o comprimento da circunferência, porque são duas que tem aqui. É verdade que cada um é metade, mas quando eu juntar metade com metade, vai dar uma inteira. Então, basta eu utilizar diretamente a fórmula do comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Note que essa fórmula cai bastante na prova do SAEP, tá? Então, fica ligado aí. Quem vai ser o comprimento, então? 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que a gente já sabe que é 40, ok? Então, vou logo fazer aqui, ó, 2 vezes 3,14, isso vai dar 6,28, e agora a gente vai multiplicar isso por 40. Eu vou multiplicar por 4 e depois eu multiplico por 10, tá? 8 vezes 4 daqui são 32, aí vai 3. 2 vezes 4 são 8, mais 3 que tinha ido, 11, vai 1. E 6 vezes 4 são 24, com 1 que tinha ido, 25. Bem, o que é que acontece? Aqui eu teria que voltar 2 casas, concorda? Só que ainda falta multiplicar por 10. Se eu voltar 2 casas, fica 25,12, só que ainda falta multiplicar por 10. Porque eu só multipliquei por 4, só que o número é 40. Então, está faltando multiplicar por 10 ainda. E aí vai andar uma casa decimal. A gente vai encontrar 251,2 metros. Bem, pessoal, qual é a alternativa? Aqui tem que ter muito cuidado, tá? Se você marcar a letra A, vai perder a questão. Por quê? Porque isso que a gente acabou de calcular, esse comprimento que a gente acabou de calcular, é só o comprimento das semicircunferências. É aquilo que no desenho ali está grifado de azul. Só que o perímetro da pista não é só a região azul, também tem a região vermelha, concorda? Então, o que é que a gente precisa fazer agora? Pegar esse 251,2 e tem que somar com 120, porque é 60 vermelho em cima, mais 60 embaixo. Então, a gente precisa somar isso daqui com 120. Lembrando que na soma é vírgula abaixo de vírgula, tá? Então, aqui a gente vai ter 2, 0 mais 1 é 1, 5 mais 2 são 7, e 2 mais 1 são 3. Então, agora sim, a nossa distância é de 371,2 metros, tá? Então, a alternativa correta, letra B. Pessoal, é isso. Se tiver ficado alguma dúvida aí, só é postar nos comentários, tá? Então, valeu e até o próximo vídeo. Um abraço.